muito obrigada a Luli e Luciana, mas vi que você gosta de ser chamada de Luli, é muito mais carinhoso, né? É verdade. Luli e Roland por estarem aqui comigo, conversando um pouquinho sobre um assunto tão delicado quanto a reprodução humana assistida, quem vivenciou e quem vivencia esse processo. Eu também fui uma paciente da reprodução e, de uma certa forma, a Luli me inspirou a falar um pouco da minha história quando eu assisti conversando com a doutora Ângela de Bento Gonçalves. Eu achei uma live muito bonita, comecei a segui-la, e é um trabalho muito inspirador mesmo, para que outras pessoas possam se empoderar de informação, se empoderar de coragem, porque uma paciente da reprodução que chega na reprodução assistida, eu vou falar também, vou ampliar um pouco, vou falar também da adoção de crianças, né? Mas, enfim, que se dá conta da incapacidade de reproduzir naturalmente, esses pacientes, eles já estão muito fragilizados. A gente não chega lá sem fragilidade, sem sofrimento, né? Não é fácil o processo. Cada um com a sua história, mas sempre com uma história, alguma questão de dor. Então, eu acho que é muito importante, além da informação, que tenham outras histórias tão inspiradoras. E a história de vocês, a gente queria escutar um pouco a história de vocês. É uma história de grande superação, né? De sucesso. Então, eu estou aqui convidando Luli e Roland, diretamente de Miami, um pouquinho sobre a história de vocês. A Luli já me avisou que não vai poder ficar a live toda. Para mim é muito importante escutar também o lado de um homem que viveu a reprodução assistida. A gente escuta pouco as histórias, o lado masculino, e também não é sem sofrimento, né? Sem dor. Muitos não falam muito a respeito disso, então era isso que eu queria, né? Escutar e conversar. Eu queria primeiro escutar um pouquinho, né? A Luli tem aí um canal no Instagram que bomba, né? O Instagram que é sobre ovo doação, ovo recepção. Vocês têm uma história de ovo recepção e ovo doação também, não é isso? Uhum. Depois nós vamos deixar aí vou deixar o arroba no Instagram para que vocês possam seguir, porque super vale a pena todas as lives, são super interessantes. Eu pude acompanhar quase todas, que eu adoro. Mas não tem como não pedir a vocês para contar um pouquinho dessa história, né? De como que foi essa entrada de vocês, de como que foi essa vivência aí na reprodução. Então, Legal. quem quiser falar um pouquinho, fica à vontade. Então, assim, eu vou começar e aí falo um pouquinho da minha parte, né, no geral, porque é fácil de entender, assim, eu vou falar bem pincelado. E aí o Roland entra na parte dele, que também tem tudo a ver, né? São os mesmos períodos, mas aí é na visão dele, que eu acho que é isso que você precisa, que é isso que é legal. Né? Então, porque eu sempre tenho falado, eu sempre conto, toda oportunidade que eu tenho eu falo, então, assim, muita gente já sabe, pouquíssima pessoas conhecem a dele, até porque a live que ele fez não está na minha página, ficou direto na página do YouTube do médico, né? Então, ele não sabe, as pessoas não sabem o lado dele, então eu acho que vai ser legal. Então, a maternidade, a paternidade não estava nos nossos planos, assim, tanto que quando a gente se encontrou, eu já tinha 40 anos, ele tinha 45. E eu lembro que antes de vir morar com ele nos Estados Unidos, eu perguntei, o que você está me buscando? Se for construir família, não sou eu, porque eu não nasci para ser mãe, eu quero ser tia, eu nasci para ser tia. Eu era realmente super tia.
E ele, não, a gente vai viajar, aqui a gente fazia isso, né? Ele morava aqui, então era esse o intuito, né? Da gente. Ele já tinha 45, era mais velho que eu 40, então realmente não fazia falta, eu queria realmente viajar, essas coisas. E aí, quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu me senti assim, eu casei com ele, conheci ele no Brasil a trabalho, e chegou um determinado momento, nós morávamos em Atlanta, e eu não falava nada de inglês, e ele ia trabalhar, eu ficava sozinha em casa. E aí chegou um determinado momento que a gente, numa brincadeira, falou assim, e se a gente tivesse um filho? Ele falou. Tá? E aí eu pensei, por que não? Né? De repente eu estou sozinha aqui, não tenho minha família, não tenho ninguém. Fica pensando bobagem, fazendo nada, porque tem que esperar documento, né? Green card, essas coisas todas. Não podia trabalhar em função disso também, não falava língua. Então eu falei, de repente, se eu engravido, o inglês vai vindo naturalmente, eu vou estudando inglês, aí as meninas a criança já vai ter 2 anos, né, eu já estou com documento, e aí pronto, né, tá tudo feito, o cenário perfeito da vida. E aí foi isso. E aí ele falou, eu falei, tá, por que não? Então a primeira coisa que eu fazer é buscar, fazer os testes, ir no médico, para a gente ver se tem algum problema. Na verdade, a gente não ficou tentando, não, a gente falou, então, por que não? Vamos no médico ver, porque pela idade que a gente já sabia que tinha, ele tinha 47, eu tinha quase 47, eu tinha quase 42. Então, foi isso que a gente fez. E aí, no que a gente fez isso, foi aí que em Atlanta eu descobri que tinha baixa reserva ovariana. E o médico, naquela época, ele falou para mim assim, e eu achei ele super frio, porque nós estávamos assim, como estamos assim contigo, e o médico, naquela frieza do americano, né, que é bem diferente do Brasil, falou, olha, o Rolando, você está perfeito, o problema não é com você, e, Luciana, o problema não é problema, né, porque você não tem problema nenhum, mas tem a idade, né, que é geneticamente a idade, você está com baixa reserva ovariana, e na época eu estava com 0,6, coisa claro. assim. E o cara falando de números. E o cara explicando números. Mostrando gráficos. Números, gráficos. Olha, você se enquadra aqui e não sei o quê. E aí ficou mostrando estatísticas. E o Roland é engenheiro de informática, ele adora buscar informação, ele vai no Google, se falar, ó, entrou o vento no nariz do lado errado, ele vai ver que veia, que possibilidade que era e qual veia que era para ler, ele vai ler. E eu lembro que naquele momento, quando ele falou isso para mim, ele falou, eu não estou dizendo que você não vai engravidar, mas a única saída que tem para você é óvulos doados. E começou a mostrar um monte de coisa, assim, como se fosse assim, como se eu fosse no médico e com uma dor no músculo e ele me receitasse um anti-inflamatório, tá? Então, é assim que eu me senti naquele momento. E aí o Rolando olhou para mim, eu olhei para ele e o médico falou assim, eu vou sair da sala, vou deixar vocês dois conversando, porque assim, ele falava, e eu sou meio durona, e eu não queria demonstrar, mas a lágrima caía sem eu querer. E é engraçado, porque uma coisa é você dizer que eu não quero, eu nasci para ser tia, não para ser mãe. E outra coisa é alguém falar, você não pode. Sim. Né? E eu tenho uma coisa muito de desafio, assim, ninguém pode falar para mim que você não pode. Porque eu vou mostrar que eu posso. Entendeu? Eu tenho isso. E aí ele pegou e falou, vou deixar vocês na sala, conversando uns 10 minutos, e quando eu voltar, aí vocês me falam o que vocês pensam, porque eu acho que vocês devem começar desde já. E também tem, nesse momento, o doutora mostrou o número de 2%. Né? Tem 2% de chance de ter uma gravidez com sucesso, ou seja, que chega até o final do nascimento. A termo, chegar a termo. Então, eu pensei, bom, 2% não é tão mal assim, né? 2%, e de repente não é realmente 2%, a gente poderia fazer alguma coisa para melhorar ele, né? Para melhorar esse número. Então, tem um pouco de denial, como se chama? De resistência, né? A aceitar a realidade do número, no princípio. Então, bom, a gente tem que tentar. Esse 2% não é zero. Então, sim, vamos tentar. É uma chance, é uma possibilidade. É uma chance. Quantos óvulos eu preciso? De 1. Se eu tenho 0,2, ainda tem chance. Né? Mas é a chance que tem para ganhar no Powerball, Mega Sena, coisa assim, que é muito difícil, talvez. Né? E a gente tinha um seguro médico que incluía o tratamento de inseminação artificial. Né? Então, a gente falou, bom, vamos tentar a inseminação artificial. O que a gente, pelo menos eu não percebi,
era que com a inseminação artificial também tem todo esse tratamento hormonal, né, na mulher para induzir produção e tudo isso, né? Então era uma coisa que também era taxativo, né? Era um problema para a mulher, né? No sentido de que tem que tomar todos esses hormônios, com tudo que isso acarreta, né? Na verdade, assim, o que me pegou naquele momento, quando ele voltou, e aí ele falou, e aí, né? E quais as chances? O que a gente tem que fazer? Quais os passos e opções que a gente tem? Né? Foi o que a gente perguntou. E o Roland, uma coisa que foi determinante para mim, assim, quando ele saiu da sala, eu já estava chorando e tal, ele pegou na minha mão e falou, Linda, não fica assim, eu acho que se a gente tem a chance de tentar, vamos fazer tudo o que a gente pode fazer. E se não der certo, a gente vai ser feliz igual ou melhor, ou mais. E eu tô contigo, eu não tô contigo só por isso, não é isso. E isso para mim foi muito importante, porque esse momento dele para mim foi onde eu me agarrei para realmente tentar e aceitar o desafio e encarar tudo do jeito que fosse. Você está dizendo assim, dessa união de vocês? Exato. Você saber que você tem um apoio da pessoa que é mais importante. Quem que vai viver esse turbilhão, essa montanha-russa comigo? Era ele só. Até porque minha família não vivia perto, moram no Brasil, já estava nos Estados Unidos. Tem toda a parte de hormônio, eu já sou uma pessoa super agitada, super estressadinha. Então, assim, tem toda a sua mudança. Eu era super preocupada, sou super preocupada de manter peso, de perder peso, de não engordar. Então, tudo isso vinha um monstro assim. E aí, quando ele falou, ele me deu esse feedback, eu estava preparada para falar para o médico, olha, então vamos fazer o que tiver que ser feito, por onde a gente começa, né? E aí ele falou, da recepção de novo, eu falei, não, então vamos tentar da maneira que a gente tem para ir eliminando fases, né? Então, a gente começou com a inseminação in vitro. Inseminação artificial, que é muito mais simples, menos invasivo que todos os outros processos. Mas menos hormônio e tal. Então, só que assim, tem aquele problema de ele viajava o tempo todo. Então, tipo, tinha dias que ele tinha que chegar e eu ficava esperando assim, tem que ser hoje. E, tipo, já começa a gerar um estresse na relação muito grande. Porque você tem E aí, a mulher, naturalmente, tem uma ideia de que ele não está contigo. Ele não está dando valor para a história, mesmo que eu, da mesma maneira que eu. Porque ele estava cansado, aquela coisa toda, né? Então, a gente sempre tem o hábito de pensar que para ele é fácil. Para ele é fácil, ele não vai fazer nada. Entendeu? Só que quem está lá no processo, todo hormônio, eu não trabalhava, eu ficava com bobagem na cabeça o dia inteiro, né? Uma ansiedade maluca. Aí você começa, eu sempre me achei uma pessoa focada só nisso, né, Luciana? Só nisso, eu sempre me achei uma pessoa muito forte, muito determinada. As pessoas falam, Luciana, você é uma muralha, assim, eu te vejo como muralha, você sempre está feliz, nada te abala. Não é verdade. Eu caio também, eu choro, tenho os problemas, mas eles são meus. Eu não sou de transpassar, de transparecer isso para ninguém, em nenhum momento, ele sabe disso. E, então, assim, eu segurava isso nem para minha família, eu falava. Nem minha família sabia que eu estava em tratamento. Então, e quando as pessoas te cobram, porque aí vê você, mais velhos, né, o casal sempre viajando, sem filhos, e aí o filho? Né? E quando vocês vão ter filho? Aí eu falava, eu vou adotar um cachorro. Até para minha sogra, ela falava, vocês têm que ter um filho. Eu falava, não, cachorro não é filho. Né? Eu lembro que minha mãe conta, fala, até me ligou, veio aqui, pediu para eu ajudar para você ter filho. Né? Mas ninguém sabia que eu estava passando. E eu não queria contar. Né? Porque era uma coisa... não contar? O que vocês... Porque eu sou assim. Eu acho que os problemas que eu aceito, as minhas escolhas, não podem ser refletidas para outras pessoas, dependendo do nível dela. Em que sentido? Se eu decidir que eu não ia ter filho, ok. Agora eu decidi e tem um problema. O que as pessoas vão me ajudar sabendo dessa informação no momento que eu estou me deparando com ele, que eu não estou claramente na minha cabeça, aceitando e entendendo o processo? Eu não acredito que iriam me ajudar muito. Eu acredito que iam me apontar mais e iam fazer eu me sentir pior. Porque a cobrança, não, faz isso, toma tal chá, ou fica de ponta cabeça, ou não sei o quê. E aquilo ia me prejudicar. Eu me conheço, porque eu realmente escuto muitas pessoas. Só que eu também tomei a decisão sempre na minha vida de não dividir a minha vida com ninguém do que eu quiser. Eu falo até onde... Eu acho que tem limites para você falar. Ia chegar o momento de eu falar. E eu não achava que era aquele começo. Porque existe a cobrança. Como existe a cobrança, por exemplo, tinha gente que brincava assim, mas vocês não transam?
não é que eu tenho problema de fertilidade, né? E a infertilidade eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, porque e nunca imaginei a idade. Eu não tinha as informações que hoje tem, de congelar óvulos. Minha família somos em 7 irmãos, sou gêmea também, meu irmão gêmeo tem filho já é de 30 anos. Todos os meus irmãos têm filho, minha mãe teve 9 filhos, sabe? A família é grande, grande mesmo. Meu tio tem, sei lá, 13, meu pai tem 13 irmãos. Então, eu realmente nunca imaginei. Eu achei que pudesse ser um pouco mais difícil, mas eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Então, foi um processo, assim, bem de nós dois. Era só nós, e eu proibia. Ele falou, não quero que fale para ninguém, não quero que fale para ninguém. Porque eu realmente Nenhuma das duas famílias participou. Ninguém sabia. Sabíamos. Não sabia. Inclusive, quando eu decidi começar a fazer o tratamento no Brasil, eu ia para o Brasil e falava que eu estava em reunião com o cliente, que eu tinha visita com o cliente. Ficava 7 dias o período do tratamento. Quando eu saía para fazer a transferência ou um exame, eu falava que eu tinha uma reunião, um café com o cliente e voltava para casa. E ninguém sabia. Era assim que eu fazia. E aí eu passei por todo o processo de inseminação artificial. Depois a gente fez, quando eu decidi ir para o Brasil, foi uma prima daqui de Miami que indicou o Dr. Arnaldo. E eu fui, não contei para ninguém que eu estava indo marcar, só ele sabia, ó, estou indo falar com o médico. Aí ele escreveu umas perguntas para mim, ó, pergunta isso. E eu fui sozinha também, porque ele tinha o trabalho, então todo o tratamento ele não me acompanhou, eu ia sozinha, me acompanhou assim, claro, mas não pessoalmente, indo para o Brasil, ia quando realmente precisava. E aí, quando eu conversei com o doutor Arnaldo, levei todos os exames, tudo que eu tinha feito aqui, aqui em Miami também, eu cheguei numa clínica para perguntar, olha, eu tenho isso, o que você acha? Aí a médica falou, realmente é ovo-doação, porque já estava baixando os níveis, né? Era 0,6, mas o negócio foi baixando, já estava em 0,4, acho. E aí... Para o tempo, né? Exatamente. Então, eu falo, o tempo é crucial com a gente, ele não perdoa. O tempo é crucial. Ele realmente não perdoa, e o tempo é a única coisa, eu falo para todo mundo, a única coisa que você não recupera, é 1 milésimo de segundo perdido, você não recupera. Né? O tempo é muito precioso, porque não vai voltar. Né? Você pode pensar desde o ponto de vista de números, de chances, falar, eu vou tentar, sei lá, tem 0,2, então de cada 50 vezes uma pode dar. Mas você não tem tempo para tentar 50 vezes. Né? Como que foi para a gente, quando eu fui para o Brasil, e aí eu levei todos os exames, o doutor Arnaldo olhou e falou, olha, realmente, com tudo isso que eu estou vendo, não vou te pedir mais exames e tal, o seu caso é de ovo-doação. E aí, eu lembro que com ele foi o primeiro médico, o único médico que eu entrei em detalhes, né? Porque aqui as pessoas falam mais inglês, você tem a dificuldade da língua, e é um problema muito sério, né? É um problema sério, e se não está na sua língua, alguma coisa passa, e eu precisava entender em detalhes, e eu precisava daquele atendimento que no Brasil tem, que vocês dão, que a gente não tem aqui. Da pessoa sentar contigo, te ouvir, e você só sair daquela cadeira quando você se sentir respondida, né? Que não tem pergunta. Aqui não tem isso. Então, eu sentei e falei, nossa, eu fiquei acho que umas 2 horas com ele, pelo menos. E aí eu falei para ele, mas doutor, e se essa criança, um dia eu fizer isso, essa criança olhar para mim e fizer alguma coisa, tiver um comportamento que não é meu, eu vou achar que essa criança não é minha, eu vou me arrepender. Aí ele riu e falou, Lu, eu te garanto, eu acho que você tem que ter seu tempo para você entender, aceitar tudo, mas eu garanto para você que isso jamais vai acontecer. Jamais vai acontecer. Você vai me dizer, mas entenda, né? E ok. E aí eu falei... Tem o quê? Não, ele falou, tenha seu tempo, entenda todo o processo, e aí, mas eu garanto que isso não vai acontecer. Vai acontecer o quê? Se eu rejeitar, a criança ter que fazer alguma coisa, porque não era minha genética. Ter essa estranheza. Sim, é um sentimento muito estranho quando você recebe a informação. Hoje, obviamente, eu tenho outros olhos para isso, porque, obviamente, eu passei por todos os tratamentos, todos os tipos. Eu fiz inseminação, coito, a transferência com meus ovos, depois transferência com doadora, 2 vezes que não deu certo. Eu escolhi uma segunda doadora para ter dado certo na segunda doadora, e ainda a gente doou os embriões que eu tinha de sobra. Então, assim, eu tenho
toda a informação de uma pessoa que está numa fase de tratamento, e eu posso falar da minha experiência. Por isso que eu montei a rede de apoio com a minha experiência, não é o que dizem, é o que eu vivi. E então, assim, quando você se depara com esse processo, é muito complicado. Só que na cabeça do Roland, ele falava para mim, Linda, por mim, faz o que você fizer, eu vou entender, eu vou aceitar, a gente vai fazer. Mas por mim, a gente vai direto para a ovulação. Só que eu enxergava isso como para ele é fácil, tem a genética 100% dele. Ele não tem problema, não está tomando hormônio, ele não está com as dificuldades, não tem que ir para o Brasil sozinho. Então, eu colocava um peso que para ele é fácil, para mim que é difícil. Né? E realmente era complicado. A parte que, mesmo assim, ninguém da minha família sabia. Não tinha amigas, eu não dividia muito com as amigas. Algumas amigas sabiam que eu estava fazendo tratamento, né? Mas não sabia detalhes, não sabia nada mais. Mas a ovo-doação, vocês não falaram para ninguém? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Entendi. Então, porque eu não estava ainda ok com ela. E também, para mim, não fazia sentido falar uma informação que não aconteceu ainda. Que eu não vi se deu certo ou se deu errado. Né? Talvez se eu tivesse desistido, eu ia sentar com todo mundo e falar, não, gente, não vou ter filho. Eu tentei até para um processo assim, e não deu certo, não era para mim. Né? Mas eu precisava passar e ter alguma informação. Eu não tinha informação nenhuma. E eu acho que quando você fala alguma coisa e você não tem informação, você cria um monstro maior e as pessoas te põem uma cobrança, porque muitas vezes, depois que eu comecei a contar, que eu vou chegar onde eu contei, aí depois você vai ficar com ele, e eu tinha medo de entrar na minha casa, ou em alguns lugares que as pessoas sabiam, e aí tá assim na minha testa, né? Eu abri a porta e assim, e aí, como foi? Pra todo mundo, sabe? Tipo, uma pressão em cima de mim. Eu não queria isso, eu realmente não queria viver isso, porque eu já me cobrava demais, já era o suficiente, né? Mais que o suficiente até. Então, quando eu falei isso com ele, eu falei para o doutor Arnaldo, eu falei, olha, doutor Arnaldo, eu sei de tudo isso que o senhor me falou, mas para eu ter paz, né, e ver se eu vou aceitar o processo de ovulação, eu quero tentar com os meus óvulos. Ele até falou para mim, ele falou, Luciana, olha, existe todo um problema financeiro, não tem problema financeiro, né, se vocês estão aqui, né, graças a Deus vocês podem, mas é um custo adicional que você tem que as chances são muito baixas. Eu falei, mas eu preciso da paz, isso não vai ter preço. Se eu faço direto a ovulação, como eu me sentia? Se eu fizer direto a ovulação, eu sempre vou viver com essa resposta. Por que eu não tentei com o meu? Se eu precisava só de um, eu poderia ter tido. Porque tem casos que tem gente com baixíssimo reserva ovariana e conseguiu. E dá certo. Então, assim, eu também tinha um limite, eu não ia ficar tentando para ver a porcentagem disso por muito tempo. Então, eu queria ter essa paz, né, de não passar o tempo e falar por que eu não tentei. Ou se, de repente, elas não fossem, elas são dois doces, 2 lacinhos de fita mesmo, elas são uma delícia. Mas vamos supor que elas tivessem um outro temperamento, né, e de repente entrasse em conflito comigo, né, alguma coisa ia ficar me culpando, por que eu não tentei com meus ovos, sei lá, coisa de neura mesmo. Então, eu não queria ter um sentimento ruim de não ter tentado com ele. Então, eu queria passar por isso, mesmo sabendo que poderia dar errado. Mas é óbvio que quando a gente faz, a gente tem uma esperancinha de quem sabe, né? E não deu. Eu passei por todo o processo. Eu lembro que eu gerei 2 óvulos. Nenhum dos 2 conseguiram ir adiante para o laboratório. Tanto que ele falou, a gente vai manter em laboratório e vamos ver se gera, se chega blastocisto, ou chega, né, o clódio, alguma coisa assim. No dia seguinte, eu fiz isso acho que no sábado, na sexta ou na segunda de manhã, no sábado, na sexta ou no sábado, na segunda de manhã, que era para eles me falarem quantos já tinha, o que tinha acontecido daquilo, ele ligou e falou, Luciana, não deu, não evoluiu nada, né? A gente perdeu o ciclo, sabe? Então, era a resposta que eu precisava. E eu não ia tentar mais, eu precisava de uma resposta, eu não ia ficar batendo na mesma tecla, né? Porque tem tudo. Tem o desgaste financeiro, emocional, tem tudo, né? Tem a relação também, que a gente acaba estourando por qualquer coisa, o tanto de hormônio que você vai tomando o tempo todo, aí você se sente feia, com acne, cabelo isso, cabelo aquilo, engorda, emagrece, humor, né? E para ele também, ele pode falar dessa parte de humor, porque realmente, às vezes, eu não me suportava, né? Então, é bem complicado, e você está com uma pressão, né? E eu lembro também que eu não tinha as informações que hoje se tem nas redes sociais, né? Então, hoje você tem bastante informação. Eu sempre falo para as pessoas, gente, a informação empodera, né? Absorve a informação que a gente está passando de graça, né? Porque eu não tive isso. E eu sofri muito, porque eu estava realmente sozinha. Tá? Esse sentimento de solidão é muito ruim, né?
é muito grande. Hoje eu recebo mensagens de meninas que falam, Luli, você é a única, você é minha família, você é a única pessoa que sabe do meu problema. Eu abri uma rede social com outro nome, para ninguém saber onde eu estou seguindo, mas você é a única pessoa que eu consigo discutir sobre isso. Você fala, poxa vida, né? Então, é bom, eu fico feliz que eu estou conseguindo, né, chegar nesse resultado. E aí, então a gente tentou, só que nesse momento, Cíntia, quando eu testei com os meus óvulos, e ele falou para mim, Lu, conversa com a pessoa de doação, o médico, né, o doutor Arnaldo. Conversa com a pessoa que cuida de doação aqui na IPGO, que é a Mariana. E ela vai te explicar tudo, como funciona, como que você escolhe, porque até aquele momento eu não tinha muita noção do que era, né? E te juro que naquele momento eu fui e vi como que eram os questionários, ele sabe. Eu liguei para ele chorando, eu falei, eu não quero mais falar sobre isso. Eu saí de lá aos prantos, muito, 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 muito sentida. Eu falei para o Rolando, saí chorando porque eu me senti, naquele momento, como se eu estivesse num comércio. Eu me senti como se eu tivesse assim, agora eu vou pegar na prateleira o meu filho. Eu quero com o olho assim, com o cabelo assado, que não tenha tido doença assim, que tenha essa idade, que tenha essa altura, que tenha não sei o quê. E na época eu vi uma foto da criança bebê e vários questionários, né? Ela vai ter a compatibilidade com a sua genética, com o seu tipo de sangue, não sei o quê. Me deu uma coisa tão ruim assim que eu falei, não, Mariana, eu não quero ver mais. Eu não quero ver mais, só estou indo embora. E saí realmente chorando da clínica, muito mal. Fiquei muito mal com isso. E aí eu cheguei para ele e falei, Rô, eu não quero mais saber disso, eu não quero falar nesse assunto, eu quero esquecer e deixa para lá. Vamos ver o que vai acontecer. Isso demorou quase um ano, ou um ano, para eu tomar a decisão da ovulação. E nesse meio tempo, apareceu uma gatinha aqui, né, na minha porta. Uma gatinha de rua, que qualquer pessoa que visse a gatinha, o estado que ela estava, jamais adotaria. E eu brinco que não foi eu que adotei ela, foi ela que me adotou. Tá? Porque a gente, nessa fase do tratamento, eu sozinha, aquela coisa toda, e essa gatinha, ela tinha meses, tá? E ela passava na frente da rua e ela começou a se engraçar com a gente. E aí o Rolando trazia e falava, linda, vamos adotar, vamos cuidar dela. Eu falava, você tá louco, eu não gosto de gato. Gato é traiçoeiro, eu estou fazendo tratamento e dizem que é horrível, que tem doença, que não sei o quê, você tá maluco. Chegou no final de novembro, eu falei, Roland, ele falava, vamos adotar, e ele insistia. Aí eu falava, não, não, não. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a porta amanhã, vou deixar ela entrar em casa e vamos ver qual é a reação dela. Dependendo da reação dela, a gente vê. Abri a porta, parecia assim, uma gata super agradecida, como se ela tivesse encontrado um lar. Foi incrível mesmo a reação dela. Eu sentava no puff, ela andava assim no meu pescoço, sabe, como se fosse me beijando, assim, uma coisa assim que eu falei, meu Deus, e aquilo me encheu o coração, que você não tem noção do que eu senti naquele momento. E aí eu falei, hoje ela vai para fora, mas amanhã, se a gente abrir a porta, ela estiver na porta, a gente amanhã mesmo vai levar para o veterinário, se tiver tudo bem com ela, tomar todas as vacinas, tal, não sei o quê, ela é nossa. Dia seguinte, ele abre a porta, ele já desceu para abrir a porta, estava o gatinho assim, ó, na porta, olhando. Te juro. Estou aqui. E aí a gente fez tudo e adotou a Moca, né? E pôs ela para dentro, e eu até postei fotos de como o amor transforma, o que ela era e como ela tá. E realmente o amor transforma. E a Moca foi, eu acho, assim, eu sinto que ela foi a grande virada da minha decisão para a ovulação. Porque eu realmente me assustei com isso, com a ovulação, aquela coisa de não ser minha, não ter minha genética, não sei o quê. A gente pensou em adoção, tá? Antes do tratamento. Adoção de criança. Eu falei para ele, eu adoto, não tem problema de adotar. Ele falou, vamos adotar, a gente também tem essa chance e tal, não sei o quê. Mas depois, conversando com os médicos, com o doutor Arnaldo, ele falou, eu acho lindo, acho que vocês também podem fazer sem problema nenhum, mas eu acho que é legal vocês terem a experiência. E o Rolando sempre me falou, eu gostaria que você tivesse a experiência de gerar. Eu gostaria que você tivesse essa experiência. Se não puder, não der, tudo bem. Mas eu gostaria. E nessa conversa com o doutor Arnaldo, ele falou, olha, Luciana, tem vários fatores que você vai ser feliz, você vai construir sua família adotando, né? Mas se você tem a chance de gerar um filho, que é o sonho de toda mulher, né? Gerar um filho, eu acho que a solução é a ovodoação. Na verdade, a ovodoação é a última chance que você tem de gerar um filho antes da adoção, né? E também eu penso que você não
Não é que você vai adotar, você não pode adotar para resolver um problema. Como uma escolha. Você tem que ter na sua cabeça que você quer um filho de qualquer jeito. Não importa como, se é adotado, não importa, seu coração está aberto para receber uma criança, e é isso que importa. Você vai ser mãe igual, tanto quanto. quanto. Com certeza, é isso que importa. Então, aberto para um filho. Para um filho, você tem que amar com o coração, você engravida. Eu vou te dizer, ninguém engravida com a barriga. Ninguém. Sim. Você engravida com o coração primeiro, é o coração que diz que você... Com certeza. Sabe? Então... e a Moca foi muito isso, né? A Moca eu comecei a analisar e fazer... E eu não falava nada para ele, mas ele ia trabalhar, a Moca eu conversava com ela sentia quando eu estava bem, quando eu não estava bem, ela ficava no meu colo o tempo todo. Até estranho as pessoas acreditam, tem gente que não acredita, mas para mim foi isso. Eu não fiz tratamento com psicólogo, a Moca era minha psicóloga. Porque eu falava para ela, não pode, Moca, olha isso, por que eu estou tendo isso? Sabe, conversando realmente com ela. Todos os momentos de revolta, de frustração. De tudo. E nesse meio tempo, isso levou quase um ano, que a gente adotou lá em final de novembro, dezembro, e foi em dezembro que eu tomei a decisão de ligar, de falar com o doutor Arnaldo. Eu percebi que é possível você amar alguma coisa que você não conhece. Porque eu tenho um amor para a Moca, que eu falo que ela é minha filha de 4 patas, ela é minha filha mais velha. Né? É um amor por ela, de qualquer coisa que acontecia com ela me dava medo, né? Tudo que eu fazia era para ela, eu ia comprar coisas para mim, eu via coisa para Moca. Ele sabe disso, eu comecei a transferir muito, cuidar de alguém, cuidando da Moca. E de repente, do nada, eu falei, poxa, não tem por que eu não aceitar a doação. Aí, falando com ele, eu falei, olha, vou ligar para o doutor Arnaldo e vamos retomar o negócio da doação. E foi aí que a gente decidiu, né? Então, eu acho que a Moca tem um gato, assim, ela tem um fator muito, muito forte comigo em relação a isso, porque foi a partir do momento de eu ter adotado, dela ter me escolhido, não fui eu que adotei, né? Então, ela ter me escolhido para ser mãe dela, sabe? É uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver. Se eu fosse adotar um gato ou comprar um gato, muito provavelmente eu compraria um gato siamês, um gato de raça, um gato todo vago, né? Não seria amor. E eu amo ela de paixão, eu amo... Assim, a Moca ainda está aí com vocês. Comigo. Agora a gente tem um irmãozinho para ela, que a gente está fazendo ela se adaptar com o irmãozinho. Mas ela ela dorme com a gente. A Moca que me avisou a primeira gravidez que eu tive, que eu perdi, ele sabe disso. Ela tinha reação diferente, eu conheço. Então, ela rodeava a minha barriga e sentava em cima quando eu tive o aborto. E eu falava, Rolando, tá estranho isso, não é normal. Toda vez que eu sentava, ela sentava na minha barriga, não me largava. Sentava na barriga, ela rodava em cima da minha barriga e deitava em cima da minha barriga. Eu falava, Deus, o que será isso? E aí eu falei, Rolando, eu vou fazer o teste de farmácia, porque não é possível, tem alguma coisa diferente, assim. E eu lembro que ele estava arrumando o carro, eu fui, fiz o teste de farmácia, estava grávida. Né? E eu lembro que eu fiquei super feliz, ele calma, né? Porque ele é muito pé no chão, ele é muito centrado, ele é muito, né? E eu sou muito, assim, o emocional de primeiro momento, assim. Depois eu vou na razão, mas no primeiro momento então, assim, a Moca tem um papel muito fundamental, assim, nesse processo. Eu sempre falo dela mesmo, porque eu acredito nisso. Nesse processo de aceitação, né, Luciana? De aceitação, de entender, de amar o próximo, de que o amor transforma. Né? Eu realmente acredito nisso de verdade. A Moca, para mim, é o maior exemplo que eu posso dar. É um animal, só que o animal, para mim, realmente é tudo. Assim. Eu nunca tive gatos, eu era avessa a gatos, sabe? Então, a Moca tem uma história muito, muito importante assim, nessa parte nossa. E aí, quando eu decidi, eu liguei para o doutor Arnaldo, para a Mariana, falei, olha, Mariana, eu vou falar sobre isso. Vamos voltar a falar e a gente vai decidir. E aí foi quando a gente foi para o Brasil para fazer a escolha das doadoras, né? Da doadora. E aí a gente escolheu, foi lá, o Rolando depois vai entrar em detalhes contigo, mas a gente escolheu a doadora. Aí depois nós tivemos 4 embriões no final com a doadora, a gente fez a doação compartilhada. Cada vez que eu transferi 2 embriões. Então, na primeira que eu transferi 2, nada aconteceu. Na segunda, foi quando eu engravidei, tive o aborto, que eu acabei de comentar.
Aí depois eu falei para ele que eu tinha desistido. Falei, ó, acabou, não quero mais. Isso já tinha quase 3 anos já. Eu falei, eu não quero mais, que eu estava tentando. 2 anos? Quase 3. 3 anos? Que foi quando foi com 41 para 42, eu engravidei com 45, elas nasceram com 45. E aí eu falei para ele, Rolando, acabou, assim, frustradíssima, né? Frustradíssima. E tentando alimentar a cabeça de tipo, não é bom, não tinha que ser comigo, aqueles questionamentos todos que a gente faz, enfim. E aí eu falei, não quero mais, não é para mim, esquece esse assunto, não quero mais saber, assim, muito magoada, estava muito frustrada, muito mesmo. Aí ele respirou e falou, aí uma hora ele chegou e falou, Linda, vamos conversar. Ele falou, vamos tentar mais uma vez. Eu falei, você tá maluco que você tá me pedindo isso? Você não tem noção do que você tá me pedindo. Porque é muito difícil para mim. Todos os hormônios que eu tô tomando, o tanto de medicamento que a gente toma, as dificuldades de ir e vir o tempo todo, escondida de todo mundo, era assim, ele sabia que eu ia e não era para falar para ninguém, né? Então, nada disso, assim, ele sempre seguiu o que eu queria, né? E aí ele pegou e falou assim, vamos tentar uma vez, porque se você nunca engravidou na vida, e você engravidou e perdeu, é um sinal, vamos entender como um sinal. E a gente tenta mais uma vez. Eu falei, cara, você está me pedindo muito, é muito que você está me pedindo, muito de verdade. Né? E aí ele falou para mim, eu prometo, a gente gasta o que tiver que gastar, a gente faz o que tiver que ser feito, mas eu prometo para você que a gente vai tentar só mais uma vez. E se não der nessa uma vez, a gente desiste e a gente vai ser feliz igual. Porque poderia ter sido um problema com a doadora também, né? Era isso que te passava na cabeça? Sim, isso que eu tinha na cabeça. Você queria mais uma vez? Sim. Mas você, assim, no íntimo, Roland, você acreditava que ia dar certo? Eu acreditava que ia dar certo. Ou seja, eu sou de sempre analisar qual que foi o problema dessa vez, né? Ou seja, que pode mudar para que dê certo dessa vez, né? E tinha um fator que nas 2 vezes que não funcionou foi a doadora. Ou seja, que não funcionou, a gente testou com a mesma doadora. Né? Porque a gente sabia que o único problema que eu tinha era a baixa reserva. Né? Não tinha. Sim. Não tinha nenhum outro problema. A gente fez todos os exames. A gente fez um teste adicional. Fez teste adicional, que eu poderia ter feito no Brasil. Eu decidi fazer aqui porque eu realmente estava desgastada, que era um exame que você faz para ver a janela endometrial, se a janela de transferência está certa. Porque eu cheguei a questionar o doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo, será que o senhor não fez a transferência no dia errado? Imagina, eu questionando o médico, sabe? E eu falei, poxa, não é possível, porque se a gente fez tudo certo, como que nem engravidei nem nada, não é possível. Ele falou, tem um exame que você pode fazer isso e tal. A gente fez, nós fizemos o exame. Então, assim, eu sabia que eu não tinha problema nenhum, o único problema que eu tinha era a reserva. Então, teoricamente, a doadora tinha que ser boa, né? Tinha que dar certo, teoricamente. E aí eu percebi que não foi. Então, eu perdi uma doadora. Né? Assim, fiz com uma doadora, então, e não é questão de idade, porque todas as doadoras que são doadoras, elas foram autorizadas, fizeram um exame, né? Essa tinha a idade, o limite é 35 anos. Na Espanha eles falam em 30, essa doadora tinha 31. Né? Então, assim, quando ele me falou, vamos fazer mais uma vez, e aí eu peguei e falei, tá bom, só que é só mais uma. E se não der certo, eu posso ter milhões de embriões, eu não vou fazer mais. Assim, eu estava muito, e eu sei que eu sou muito determinada. E se não esse é o meu limite, né? Você colocou. Exatamente. Então, apesar de eu ser muito determinada e querer vocês estarem juntos, tem um limite. Tem que ter um limite, eu acho que tem que ter um limite, porque se você está indo, quanto tempo você está indo contra, é como se você estivesse indo contra uma resposta que você já está tendo, não tem o que eu não tenha feito, não tem o que a gente tenha feito que a gente deixou de fazer. Para amanhã ou depois eu falar, eu não tive, porque realmente eu não podia, não era para mim. Né? Então, a gente fez tudo, desde da inseminação artificial a tudo. Então, esse era o limite. Imagina, você fazer com um doador e ter que escolher a doadora de novo, né? Porque a gente teve 4 embriões. Então, assim, para mim, realmente, eu fiz um ciclo inteiro. Não era para mim.
Então, como ele falou, não, a gente gasta, porque minha preocupação também era financeiramente, porque é um gasto. Embora a gente aqui seja muito mais caro, dava para a gente fazer com tranquilidade, minha família no Brasil e tal. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí ele virou para mim e falou, mas agora eu tenho condições. Como assim? Eu tenho condições. A minha condição vai ser do meu jeito. E o meu jeito é, você vai fazer o tratamento no Brasil, a gente vai lá no feriado, a gente escolhe tudo o que você vai fazer, a nova doadora, a gente vai fazer tudo junto. A gente foi num feriado de 4 dias, a gente chegou de repente no Brasil e ninguém acreditava. Aí a gente falou, nossa, viemos só para passar umas férias, sabe, 4 dias. E aí lá a gente fez toda a coleta, fez tudo que a gente tinha que fazer, escolheu a doadora e tudo certo. A condição dele, a minha condição é, você vai ter que contar para sua família e você vai ter que ficar na casa da sua família e você só vai voltar para cá depois de 30 dias. Depois de fazer todo o processo com tranquilidade e saber se deu certo ou deu errado, mas passar todo o processo e o tempo que tem que esperar. Uhum. Então, essa é a minha condição. Se você disser que você não vai contar para sua família ou que você não vai esperar os 30 dias, a gente não vai fazer. E aí? E aí eu falei, tá bom, tudo bem. Vai então, ser aí, neste momento, eu comecei a contar para a minha família o que eu estou fazendo. Tá? Foi a partir deste momento. Então, foi rápido. E aí a gente veio para o Brasil, escolheu uma doadora de 24 anos, e dessa doadora a gente teve 6 embriões, né? E um mês depois eu já sabia na verdade, quando eu escolhi, com um mês eu já sabia quantos embriões que eu tinha. Já tinha, foi muito rápido. Se eu estivesse no Brasil, eu teria feito praticamente a fresco a transferência. Só que eu falei, eu só venho em setembro de novo. Então, quando deu tudo certo, em julho eu já tinha os embriões e esperou até setembro, quando eu fui para o Brasil para fazer a transferência. E aí eu fiz a transferência e na primeira transferência dos dois embriões que eu transferi, vieram os lacinhos de fita. Uhum. Né? Então, 2 de 2. 2 de 2. E aí, assim, foi a melhor resposta que a gente poderia ter. Por isso que eu falo que eu tenho muita história para contar do que eu vivi, não é do que viveram, né? Que eu peguei na internet. Que é realmente uma coisa muito... Né? A gente vai falando rapidinho assim, mas tem detalhes, você vai voltando, quando você vai contando, você vai voltando e tal. Então, assim, eu acho que o Roland, né, no meu ponto de vista, eu vejo muitas meninas reclamando, me perguntando, Luciana, como faço para convencer meu marido? Meu marido não aceita, ou meu marido não quer mais, ele desistiu. E eu falo, gente, não existe aceitar. Eu não sei nem como dizer isso para vocês, porque a partir do meu marido, o tempo todo o tratamento, ele foi mais, ele acreditou muito mais que eu, desde sempre. E ele nunca me soltou a mão. Obviamente, a gente entrou em estresse, a gente tinha crises, mas por todo o estresse que envolve o tratamento, né? Longe da minha família, não falava com ninguém, não tinha uma rede de apoio, não tinha nada. Né? Então, realmente foi difícil. E aí ele sabe todos os outros pontos de dificuldade. Então, a partir daí, eu não sei se você tem alguma dúvida comigo, e aí eu vou te deixar com ele, porque aí ele fala de todo esse bolo, ele fala como ele sentiu, como que ele sentiu, o que ele me ajudou, o que ele sentiu, né? Porque foram vários momentos de estresse, né? Minha gestação também não foi nada fácil, né? Ele teve medo o tempo todo, eu também, porque eu corri risco de vida, as meninas também, ele segurava a onda, né? Então, eu acho que ele também tem bastante coisa para dizer do lado masculino, né? Então, eu acho que é legal de você ter. Então, se tiver alguma dúvida comigo, aí você me pergunta, eu te respondo, e aí eu vou te deixar com ele e vou lá cuidar das meninas, porque elas não atrapalham. Luciana, eu te agradeço. Estão cozinhando o gato. Não, eu te agradeço imensamente a participação. Eu acho assim, que essa live, eu queria muito escutar a sua história também, o seu lado, claro. Né? Você falou de uma coisa que é super importante, assim, isso está muito no corpo nosso, feminino. Isso não há dúvida, não tem como a gente ignorar isso. Mesmo quando é diagnosticado um fator masculino, não há como duvidar. Essa interferência do feminino, no corpo feminino, é muito maior. Então, isso da alteração hormonal, nós que estamos ali à mercê disso tudo. Total. Para o homem é uma coisa externa.
assim, né? Mas a visão deles é muito diferente, né? A visão dele é muito diferente. Para ele, assim, é o preto no branco, né? E nem sempre é assim, preto no branco. Tem coisas que fogem da nossa alçada. Às vezes tem situações que você está vendo, a resposta está ali, mas você não quer acreditar, então você quer tentar trabalhar de novo em cima disso, né? Então, eu acho que é muito importante o lado do marido, porque, embora ele não tome os hormônios, ele toma as pancadas. Isso. Mas eu queria muito escutá-lo. Para mim é muito importante, assim, porque o que eu percebo enquanto psicóloga? Que tem um fator, o homem está ali do lado, tem mulheres que não têm esse apoio, eu também dou graças a Deus, porque fui muito bem fortalecida. Eu e meu marido, isso é um processo que é muito bom quando você tem o outro ali do lado, junto. Claro. Isso faz toda a diferença, esse apoio faz toda a diferença, de estar de verdade, corpo e de alma, que não é corpo ali. Mas, assim, o que eu sinto muita falta, as mulheres falam muito que sentem muito abandonadas. E eu vejo que eu queria conversar com o Roland, escutar um pouco dele, é que às vezes os homens deixam de falar para proteger um pouco as mulheres. Então, eu não vou falar de mim, porque aí eu vou trazer mais problema. Eu queria, antes de deixar você conversando com ele, né, que eu acho que vai ser bem interessante o papo de vocês, eu queria só fazer um comentário sobre, quando você comentou sobre que nós mulheres, nós nos sentimos muito abandonadas, né, no tratamento. E hoje eu me questiono muito, porque eu me senti muito abandonada. Muitos momentos eu falava, mas ele não está comigo. Não é possível que ele não está percebendo o que eu estou percebendo, o que ele está sentindo, que ele não me ouve. E, na verdade, era a maneira dele de cuidar de mim. Hoje eu vejo que era a maneira que ele me cuidava, era assim, tirando o pé e deixando eu me estressar. Ele ia aguentar. Hoje eu vejo que a gente se sente abandonada porque nós nos abandonamos. A gente não quer pedir ajuda. Não é que a gente foi abandonada pelo seu companheiro nem nada. Né? A gente realmente tira o time de campo como se a gente não tivesse apoio de ninguém, porque a gente não quer. Na verdade, no meu caso, eu não queria. Eu não queria demonstrar fraqueza, porque eu nunca fui uma mulher fraca. Então, agora, eu vou te deixar, porque já preciso até cuidar do almoço das meninas e tudo. Pode e adorei o papo, adorei o convite, Cíntia, de verdade. Assim, eu que agradeço imensamente. Do que você precisar, pode contar comigo, com a rede de apoio. A gente gosta de falar, a gente vai falando bastante. E agora você fica com ele também te fala sem problema nenhum, ele até gosta, né? Porque é bom que as pessoas ouçam o lado dele. Como eu falei, para mim é muito importante, né? Eu, enquanto psicóloga, o que eu escuto, hoje a gente está aí com uma rede de apoio muito grande, né? A gente vai ver as mídias cheias de informações. Nós temos o Dr. Google aí com 1000... Claro, sim. Né, 1000 informações, os médicos muito abertos também. Mas as pesquisas que eu tenho feito, né, nas redes sociais, a gente escuta muito pouco os homens, o olhar do homem sobre a reprodução assistida, sobre a ovodoação, o que é que ele... Como é que ele vivencia isso? Como é que ele se sente? A Lu falou super bem do processo de você, mas eu queria muito te escutar. Como é que foi para você o impacto de ter que estar numa clínica de reprodução assistida? Isso apareceu aí para você, né, enquanto homem, depois notícia de uma ovodoação, quer dizer, ter que ter um óvulo de uma outra pessoa, um material genético de uma outra pessoa. E se isso fosse ao contrário? E se fosse o sêmen de um homem? Você acha que seria... Eu fiz essa mesma pergunta, exatamente. Bom, antes de nada, eu tenho que te aclarar, eu não posso falar por todos os homens, né? Eu posso te falar da minha experiência
né? Eu acho que cada pessoa é diferente, cada pessoa Claro. vive de uma forma diferente, né? E eu fiz esse exercício mental, né? O que aconteceria ou como seria se a situação fosse diferente, né? Que a minha esposa esteja tudo normal e que seja eu que não possa e eu teria que recorrer a um doador de sêmen, né? De esperma. E eu analisei isso também desde o ponto de vista da adoção, né? A adoção também é um processo que, se você se focar somente na parte genética, não tem nem do pai nem da mãe. A adoção de um filho, né? E eu conheço de casos que eu conheço gente que foi adotada e é muito querida, aceita na família, é um filho a mais, que não tem problema, né? Uma coisa que ajudou muito para mim entender foi o que o Dr. Arnaldo falou da epigenética, né? A epigenética, que é basicamente um processo de ajuste, né, da criança à família, como que a criança naturalmente encaixa, né, e vira parte, né, e adota os modos da família que está recebendo ela, né? Então, eu fiz um pouco de leitura a respeito e realmente uma coisa bem interessante, né, que acontece. Uma coisa para não se preocupar. Outra coisa era, eu queria que, eu acreditava e acredito que a mulher tendo a gestação, né, criando o filho dentro dela, basicamente o filho está recebendo o sangue da mãe, né? Então tem toda essa experiência, por um lado a experiência da mãe, por outro lado a experiência do filho, que tem esse bond, esse attachment, esse laço natural que se cria, né? Então eu queria que a Luciana tenha isso, né? Que a Luli tenha essa vivência, essa experiência, né? Agora, desde o lado, como a gente falou antes, para o homem é uma coisa externa, né? Então, sendo uma coisa externa, o homem, pelo menos eu tinha mais chance de calcular mais as coisas, né? Olhar nos números, ver isso mais como um problema de qualquer problema que acontece no trabalho ou na casa, do que uma coisa emocional. Ao contrário de uma coisa emocional que afeta pessoalmente. Então, eu também sempre acreditei que, bom, o homem pode querer o filho, de ter vontade de ter um filho, mas é diferente a mãe, que a mãe ama o filho, tem um querer de amor desde o momento da conceição, né? Estando dentro do corpo da mulher, a mulher já ama o filho. O homem, o pai, constrói esse amor à medida que a criança cresce, né? Que a criança cresce depois do nascimento, você acha? Depois do nascimento, bom, pelo menos no meu caso, né? Eu sei de pais, eu vejo muitos posts em redes sociais que o pai já está emocionado com o filho na barriga da mãe, já fala eu te amo muito. No meu caso, é um pouco frio o que eu vou te falar, né? Mas no meu caso, para mim, era assim, é muito legal, muito lindo, mas vamos ver o que dá, né? Para mim era um pouco de esperar para ver, né? E na realidade as crianças foram me ganhando, né? No sentido de quando começa
somente começa a falar, ou quando você começa a ter um contato visual com a criança, aí que você fala, nossa. Você está falando dessa interação, quando vai tendo essa interação. Quando tem interação, exatamente. Exatamente. Então, foi construído isso. Muita gente, eu poderia postar coisas nas redes sociais, falando que eu amava crianças desde que eu nasci, né? Tem um vínculo, tem um certo tipo de amor, mas o amor assim paterno, eu acho que ele é uma coisa que cresce, que evolui, né? Entendi. E que vai sendo construído, então, na medida que ela vai interagindo aí com você. Você acha que é diferente do amor da mãe? O amor da mãe é incondicional, desde o momento da conceição, desde que está dentro do corpo. Entendi. Pelo menos é assim que eu penso. Que você pensa, que você sente, claro. Sim. Perfeito. E assim, Roland, como é que foi para você como é que impactou, né, ter que ir para uma reprodução assistida, chegar numa ovo-doação, receber essa notícia, né? Eu vou precisar de um material genético, eu vou precisar da clínica da reprodução assistida para realizar. Parece que vocês não queriam isso ao longo do tempo, e depois vocês, num certo momento do relacionamento de vocês, aparece nesse desejo de ser pai e de mãe. Foi assim que a Luciana disse, não é isso? Exatamente. Bom, do meu lado estava o desejo a vontade ou o desejo de ter filhos, né, com a Luciana. Então a gente falou, bom, eu pensava, é uma coisa que a gente tem que seguir os estágios, né? Eu, desde o princípio, já entendi que ia ser bem difícil, bem difícil ter filhos naturalmente ou ter filhos com os óvulos da Luciana. Desde a primeira reunião com aquele médico de fertilidade lá em Atlanta, né? Eu já entendi que ia ser um processo, mas eu entendia também que não é uma coisa que eu poderia forçar na minha esposa, na Luciana, desde o ponto de vista, temos que fazer, ou apresentar esses são os números, o resultado que a gente mostrar, tipo um flowchart, um diagrama de fluxo, dizer a solução é essa, que a gente tinha que ter ido, que a gente tinha que ter passado por esses estágios, né? Até o estágio de decepção era uma coisa que já entendia que poderia acontecer, né? A Luciana tentando com seus próprios óvulos, a gente fazendo o teste de inseminação, né? Era a parte que, mas eu entendia que eu não poderia ir para a Luciana e dizer, para com isso, não vamos fazer, vamos direto para a ovo-doação. Né? Então, tem que ser, mesmo que são caros, né? Ou seja, os tratamentos são coisas que levam tempo e você investe um pouco de dinheiro nisso, às vezes são coisas que você tem que fazer, né? Para descartar, como a Luciana falou também, né? E acho que ela reconhece que isso era uma coisa que ela tinha que fazer para tirar essa dúvida da cabeça. Pois é, mas deixa eu te interromper. Você acha assim, olha, você se inclui nessa decisão dela, era uma coisa que nós tínhamos que fazer, era no corpo dela, mas era algo que nós decidimos juntos? Sim, eu pensava isso, eu pensava desse ponto de vista, mas eu também entendo que, como é uma parte, eu estava numa posição muito confortável, né? No sentido de ok, a Luciana, é a mãe que tem que aceitar fazer a ovo-doação.
né? É ela que tem que estar convencida e não pode ser uma coisa que eu possa forçar nela. Ela tem que chegar nessa conclusão pelos meios próprios. Eu posso ajudar, eu posso, por exemplo, você às vezes fala com médicos e os médicos vão te falar a única solução é essa aqui. Não tem outra, né? Aqui você tem mínimas chances e a gente se prende dessas mínimas chances, né? Mesmo que 2%, você fala, 2% não é zero. A gente vai tentar, né? Agora, se me pergunta do que me arrependo, não sei se me arrependo, mas, por exemplo, a gente poderia ter chegado nesse processo um pouquinho mais cedo. Como? O que você está dizendo exatamente? Mais cedo, ou seja, a gente poderia já ter ido mais cedo à ovo-doação. Tá. Antes de fazer a vacinação. Em vez de fazer. Mas eu entendo que é parte de um processo, né? Ou seja, se tiver que dar um conselho para outros casais que querem fazer esse processo de aceitação da ovo-doação, eu tenta acelerar um pouquinho mais esse processo de aceitação. Por que isso é chega a ser um arrependimento? Exatamente do que você está dizendo? Por que você já iria direto? Na realidade, eu não sei se é um arrependimento, porque realmente a gente teve que passar por isso. Né? Isso. O único que eu te diria é que é o fator tempo, né? Ou seja, para ter a alegria de ter um filho e tudo isso antes, né? Não é uma coisa, é um balanço, né? É o tempo contra fazer o processo. Eu tentaria fazer o processo mais acelerado, né? Sim, entendo. Eu entendo, mas eu penso muito, Roland, assim, cada um de nós, não sei como é que é essa questão espiritual para você, né? Espiritual da transcendência, não estou nem falando de religião, não. Uhum. Mas eu tendo hoje a acreditar muito que nós somos um ser muito grande, né? Nós temos a nossa parte biológica, emocional, espiritual, enfim, nós somos muito complexos, nós seres humanos. E assim, a gente tem um processo na vida da gente. Eu já falei um pouco da minha história. Minha história coube 4 filhos. Sim. Por que eu cheguei a isso? Não sei por quê. Não sei se isso era um destino, não sei se tínhamos que passar por isso, não sei. Eu não sei se eu tinha que ter feito isso antes. Eu sei que eu tinha que viver essas coisas. Sim. Então, por exemplo, pensando em casais que às vezes chegam até a ovo-doação, mas mesmo lá não se realizam. Ela tocou em alguns pontos, eu não quis interromper, mas não sei se você concorda comigo. Tem uma hora que eu escutei muito dela, e você, acho que você falou em algum momento também, assim, eu quero mais uma chance. Sim. Tem um momento de você falar assim, terminou. Se Deus for não, terminou. Você concorda? Sim, exatamente. Ele pode ir para infinitamente e a gente não sabe aonde que vai dar certo. Exatamente. E outra coisa, Cíntia, o que você achava que era importante enquanto você estava tentando, por exemplo, o caso de tem que ser com os óvulos da mãe, né? Tem que ser. Depois você percebe que na realidade não era tão importante, né? A alegria te dá o filho, né? E a gestação que a mãe tenha tido e a experiência de ser pai e a experiência de ser mãe, não como você chega a isso. O resultado é o que te dá alegria,
né? Não da forma que foi. Então, você percebe, não era tão importante assim. Mas é um processo que vocês chegaram elaborando isso tudo. Claro. Então, se a gente pudesse ajudar, eu acho que a Luli é isso que ela quer, se a gente pudesse ajudar a gente chegar ou fazer esse processo mais curto ou mais rápido, né? A gente ajudaria com nossa experiência, comunicando a nossa experiência para os outros casais. Eu acho que assim, ó, você tocou num ponto, mas eu só queria complementar. Eu acho que cada um tem um processo. Acho que a Luli, quando ela faz as lives dela, não é, como eu já tinha falado, não é para dizer assim, olha, faça como eu e como o Roland que vai dar certo. Sim, não é isso. claro. Cada um tem a sua experiência. É apenas para fazer essa rede de apoio, ampliar o olhar das pessoas, né? Sim. Isso é muito importante, poder abrir, chegar no coração delas, como ela falou, que as pessoas ligam para ela e falam, só você que sabe. Então, assim, a gente vê a importância que tem quando tem um outro ali para escutar, para a gente dividir. Uhum. E saber que outros vivem. Agora, a questão da ovo-doação e até a reprodução assistida, ainda se tem. Antigamente se tinha mais, Uhum. mas assim, um preconceito muito grande, né? Um preconceito. Será que você não... Eu já escutei isso. Será que você não devia aceitar do jeito que é mesmo? Não ter filho, por exemplo? Não pode ter... Ah, sim, exatamente. Uhum. Né? Então, assim, tem mitos, tem preconceitos, a ovo-doação tem preconceitos. Sim. Será que o seu marido não vai achar que esse filho é de outra? Será que a sua mulher não vai achar que esse filho é de outro, quando é o caso de sêmen doado? Sim. Existem muitos preconceitos, muitos mitos. E o que a informação faz? Não só a informação, mais do que a informação. Escutar a experiência do outro. Sim. Ampliar isso e ver que a coisa não é bem assim. Eu acho que é disso que você está falando, Uhum. não é? Sim. Quando Exatamente. você fala da sua alegria com as meninas, de ser pai, quer dizer, você está falando, Claro. de repente, é uma coisa que eu cheguei a pensar, a Luli falou isso, né? Que eu cheguei a ter ali o medo de não ver, me ver nas meninas. Exatamente. Exatamente. E você vai para trás e você diz, que bobo, né? Eu tinha medo de uma coisa que na realidade não era importante. Uhum. E o bacana é você poder falar isso para quem está nos escutando, para que a pessoa pense, nossa, é a mesma coisa que eu tenho medo. E ele está me dizendo que a experiência dele, ele não viveu isso, que vale muito mais a alegria dele ser pai. Exatamente. Sem colocar, que eu acho que é um ponto muito importante também, como uma verdade absoluta. Uhum. Que a sua experiência sirva como verdade para o outro. Exatamente. Para refletir, como um ponto de reflexão para o outro, apenas isso. Cada um vai ter um significado diferente nisso. Exatamente. Para as outras pessoas vai acontecer diferente, as pessoas vão pensar diferente a mim. Como eu falei do assunto do amor por filho, né? Eu acho que o amor paterno é uma coisa que se constrói, né? E tem outros homens que desde o momento de antes que o filho nasça já estão, né? Cada pessoa vive de forma diferente e tem uma estrutura mental diferente, né? Exatamente. Tem um significado. E coloca um significado nisso tudo de uma forma diferente também, né? Uhum. Agora, eu diria que o amor paterno-materno, ele é construído. Eu diria isso também. Eu não sei se a gente nasce com isso, assim. Sim. Tem mulheres que vivem muito bem sem serem mães. E que bom. Perfeito. Que possam construir uma vida maravilhosa e serem felizes também. Não é que filhos sejam para todos. A Luli falou uma coisa que eu achei muito bonita, assim.
essa gestação ela tem que acontecer no coração. Sim. Que seja adoção de uma criança, que seja adoção de um embrião, que seja adoção de um óvulo, que seja adoção de um sêmen, que seja um filho natural, que seja para um homem, que seja para uma mulher, tem que ser no coração, antes de qualquer coisa. Exatamente. Tem que ser. E tem pessoas que vão se realizar de outras formas. O filho não é para todo mundo. A gente vê o tempo inteiro aí casos de filhos que são filhos naturais e que nunca foram adotados no coração. Não é? Tem tanto caso de abandono. Sim. Se fosse esse amor assim, não teriam tantos abandonos, né? Claro que cada história é uma. Sim. Mas, enfim. Sim. E são diferentes paradigmas que têm que ser superados, né, pela sociedade, né? O caso da mulher ou dos pais que decidem não ter filhos, né, é uma decisão que a sociedade também tem que aceitar ou não condicionar um casal. Exatamente, né, exatamente. a gente, quando nós casamos com a idade que nós tínhamos, já era sabido que, bom, para a gente que entende, né, a nossa idade, eu 46 anos, ou sei lá quanto, e a Luciana com 42, já era sabido que íamos ter dificuldades para ter filhos. Mas mesmo assim a gente pergunta, né, para quando os filhos, para quando os filhos? Sim, né? sim. E isso você tocou num ponto super importante, Roland. Mesmo com essa idade de vocês, essa cobrança social, ela é muito forte. Você o que é para uma pessoa de 30 anos, de 30 e poucos anos, é uma cobrança. E, às vezes, o que a gente vê é que casais engravidam para responder a isso. Para exatamente. uma cobrança social. Exatamente. E não pode ser assim. Exatamente. Um filho não tem que vir como uma resposta a essa cobrança. Exatamente. Tem que vir do desejo. Sim. Do desejo de ter filhos, né? Do desejo, do amor. Então, se esse casal realmente quiser. Sim. Isso é muito importante. E era uma coisa assim que a gente percebe, eu na clínica, eu percebo muito, tanto no meu consultório, quanto hoje eu trabalho numa clínica de reprodução, mas casais que estão ali sem fazer essa pergunta. Eu realmente desejo ter um filho? Exatamente. Desejo. E é a pergunta primeira. Claro, claro. Eu desejo ou eu estou respondendo a uma cobrança, a minha mãe que quer um neto, a minha sogra que está pedindo, aos meus amigos todos que têm filho. O que é? Essa é a pergunta primeira. Sou eu, a minha esposa, o meu marido, né? Claro. Eu acho que o filho tem que vir disso, primeiramente. Exatamente. E no nosso caso, como a Luciana comentou, nós não envolvimos a família no princípio, né, em todo esse processo, né? A minha mãe me perguntava aí, vocês querem ter filhos ou deixa aí, a gente está bem. A gente vai fazer o que tem que fazer, né? Não se preocupe, né? É uma coisa de mas você tem que ter filho, você já se casou, blá, 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 deixa aí, fica tranquilo, né? Colocou um limite, né? Coloca um limite e evita que a pressão entre, né? A pressão de fora entre. Sim. Porque senão o que eu penso, sabe, Roland, eu não sei se você concorda, mas é muita coisa para administrar, né? É uma expectativa muito grande do outro e é também a sua, do processo, porque não é um processo fácil, né? Não é. É um processo de frustração, vocês viveram frustração, fantasias, medos, dúvidas. Sim.
Você compartilha isso com a Luciana? Assim, você teve esses momentos também de medo de não dar certo, medo de não se reconhecer, de não reconhecer a Luciana né, nos filhos? Você não sabia que ia ser gêmeas. Não sabia que iam ser gêmeas. Na realidade, eu posso te dizer que eu não perdi o sono por causa disso, né? Foi mais uma coisa de, bom, a gente faz, a gente tenta e a gente acompanha. A gente acompanha o caminho, né? E não foi uma coisa que, pelo menos eu, desde o ponto de vista de homem, eu me estressei, né? Nem desde o ponto de vista financeiro, né? Que foi forçado mesmo também, né? Ou seja, eu vejo cada tentativa tem um custo e na realidade eu falei, bom, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer e tem que fazer. Não é como você é um pouco como você tiver que fazer uma manutenção no carro, trocar os pneus do carro, né? Entendi. Era parte do processo, do ponto de vista financeiro. Desde o ponto de vista emocional, eu sei que foi mais taxativo, foi mais duro. Com a Luciana, eu tentei acompanhar, tentei não adicionar ao estresse com perguntas e com incertezas, né? Só tentei ficar aí quieto. E você se mantinha mais calado do lado dela? Ou você ficava a se perguntar? Você falou que perguntar não, mas ela tinha espaço para poder falar das coisas dela com você? Eu acho que não tinha muito espaço, né? E eu sabia que cada coisa que eu falava poderia adicionar a pressão, né? Sei lá, se eu tivesse um sonho de como eu queria que os filhos sejam, ou de como que eu imaginava a vida com filhos e tudo isso, e eu comunicar isso com a Luciana, isso poderia aumentar a pressão nela. Então, eu tentava deixar isso para mim, né? Não falar muito. Sim, a gente falava de bom, vamos tentar ter o filho, mas quando eu falava uma vez e não voltava no assunto. E eu sei que eu percebo agora que a Luciana prestava muita atenção porque ela lembra o dia, a hora e tudo que eu falei, né? Ela sabe o momento que eu falei, né? Sim, sim. Era uma forma, então, de você cuidar dela. É uma forma de cuidar dela, sim. Entendo. E cuidar o nosso relacionamento também, né? Porque a pressão aumenta o estresse e depois começa, você me falou isso, o outro. Então, o homem tenta se fechar um pouquinho mais, né? Então, não comunicar muito. Roland, o que eu percebo, agora conversando mais com você e meu marido, que é uma forma do homem cuidar da mulher, fechando, né? Mas existem muitas fantasias das mulheres de que tem, não estou falando o caso da Luciana, mas o que eu escuto na clínica, de um certo descaso, parece que ele está vivendo outro processo que não esse processo meu. É o processo meu. Né? Que ele não está junto comigo. E sim. O que você pensa disso? E pode ser entendido dessa forma também, né? Que o homem não está nem aí, né? Que o único que está é para doar o esperma e para pagar as contas, né? Isso. E eu não sei, tem que tentar achar um balanço, né? Cada casal é diferente, né? Cada mulher sente de uma forma, cada homem sente de uma forma diferente. Então, eu acho que eu sei que não ajuda muito, mas tem que tentar achar um balanço a situação, né?
Um meio termo, né? Sensível ao outro. O quê? Um meio termo. Um meio termo. Um meio termo. Não pode ser o que eu nunca falei, né? E acho que nunca falaria é uma coisa de eu estou pagando, estou doando e se vira aí, né? Esse seria o extremo, né? Vai lá para o médico e você resolve, né? Eu sempre acompanhei, né? A gente ia para São Paulo, a gente falava, eu fazia perguntas, fazia a minha lista de perguntas pro doutor Arnaldo, né? Pro médico de fertilidade, e ele me respondia até às vezes eu cheguei a ligar para ele daqui de Miami, eu ligava para ele com perguntas e a gente falava entre nós, né? E então eram coisas que e ele chegou a me conhecer também, né? O doutor Arnaldo falava, engenheiro, sim, você é número só, o que interessa, né? Tudo bem, você entende. Então, quando ele falava comigo, ele falava de uma forma, e quando falava com a Luciana, falava de outra. De outra forma, entendi. Sim. Ou ele me falava, ele me dava uma dica, vai investigar isso aí, né? Então, eu ia e fazia a investigação. Então, isso é bom do médico também, que o médico tem que entender a diferença entre o homem e a mulher, né? Sim, sim, são dois funcionamentos completamente diferentes, né? Sim, exatamente. Marte e Vênus. Mas pode dar certo junto, né? Tá certo, é isso aí. Roland, agradeço imensamente, né, a sua disponibilidade de estar aqui conversando comigo. A Luciana também, foi muito bom. E é isso.